Meus caros, vivemos um mundo em que é demais, né? As pessoas são muito exageradas e são sintomas, e são explosões de emoções, e revoltas. E muitas vezes o que acontece é que nós pensamos muito nessa questão, muito na questão do exagero, e a gente acha que o nosso problema é muito a agitação, a ansiedade, a irritação, a explosão, a intensidade. Só que acontece o quê? Há muito tempo eu venho percebendo que tem como diz a Dilma, tem uma figura que vem atrás, tem uma figura, tem algo que pode gerar agitação que não é agitação. E ele se chama o quê? Tédio. Então o que acontece é que hoje eu quero falar com vocês sobre tédio, que é um assunto que muita gente já trabalhou, alguns psicólogos já falaram, inclusive o Viktor Frankl, que é uma referência que eu sempre utilizo aqui. Ele fala sobre o vazio existencial, tem muito a ver com tédio. Quem fala sobre o tédio é o Louis Lavelle, é um filósofo. Então hoje eu quero falar com vocês sobre o tédio. E para a gente entender o quanto o tédio pode ser o gerador do caos. O quanto é aquele clássico, você não está fazendo nada, você sai, né, caçando sarna para se coçar. Tinha um amigo meu que ele dizia uma coisa muito sábia, e até hoje eu levo. Ele fala, Jota, todos os meus problemas começaram quando eu pensei, eu não estou fazendo nada mesmo, o que me custa? E o que aconteceu, Jota? Me custou muito. Então hoje a gente vai falar sobre o tédio, tá? Mas antes, eu tenho dois recados para você. O primeiro recado, tá? Siga o meu canal aqui, tá, meu amigo? Não sei se você tá animado, se tá com... Não interessa, é só clicar um botão. Não precisa de muito estímulo, mas também tá meio desanimado. Clica aí também, me segue e liga a sineta. A galera fala que é sininho, eu gosto de falar sineta. Liga a sineta ali, tá? E você então começa a receber todas as notificações dos meus vídeos. Eu gravo vídeos aqui de segunda a sexta. E os meus vídeos não são shorts, não são reels, não é um negocinho assim, tipo, para dar uma distraçãozinha. Não. Meus vídeos têm conteúdo sim. Eles normalmente passam de 20 minutos, a maioria está passando de 30 minutos. Então, assim, o que eu quero aqui mesmo é levar leveza para a tua vida, sinceridade, mais clareza para o seu universo interior e também bom senso. Foi por isso que eu criei a terapia do bom senso, tá? Então fique comigo aqui e me siga. E a segunda coisa que eu quero dizer aqui é mais ou menos um pedido de desculpas aqui, porque minha voz está terrível, né? O meu filho mais velho pegou uma virose 2 semanas atrás e a virose vai tomando conta de todo mundo, né? Minha esposa também não está muito boa. Semana passada ela estava bem sem voz. Eu acho que chegou na minha vez, ainda mais eu que falo mais que o homem da cobra, né? Então tenha um pouco de paciência, minha voz não está muito legal, vou fazendo o meu melhor aqui. Eu vou falar um pouco mais baixo, tá? Talvez um pouco menos estricnado, como eu falo de vez em quando, mas então, por favor, tenham paciência nesse sentido, beleza? Mas vamos lá. E o terceiro aviso, né? Já que as crianças estão de colônia de fé, daqui a pouco você ouve barulho, a gente talvez invada aqui de vez em quando. Então não ligue, tá? É só a vida normal acontecendo, tá? Vamos ter bom senso. Mas vamos lá então, gente. O que acontece é que nós vivemos hoje em dia, já que vamos falar de tédio, nós vivemos hoje em dia numa cultura de estímulo. Nós vivemos hoje em dia numa cultura que preza muito a movimentação, a agitação, tudo mais. Então, quando você entra no Instagram, vamos dar um exemplo, né? Eu sempre dou exemplo de rede social porque eu acho que é muito cotidiano para todo mundo. Quando você entra no Instagram, você tem vários estímulos. Seja o estímulo visual, seja o estímulo sonoro, tem post que tem música, não é mesmo? Seja o estímulo de informação, é muita coisa, é muito texto, é coisas muito profundas, ou então assim, estímulos de linguagem, né? Ou seja, você quer ser um bosta ou você quer salvar a vida da sua família, sabe? Ficam esses negócios, essas dicotomias assim, do tipo, não, eu não quero ser um bosta. Então tem muito estímulo hoje em dia. E também nós viemos, obviamente, de uma cultura latino-americana. Nós somos brasileiras, não é mesmo? E além de não desistir nunca, a gente, assim, se não é para fazer um estardalhaço, a gente nem começa muitas vezes. Então o que acontece é que a gente vai se acostumando com essa linguagem. Um exemplo que eu dou para vocês, tá? Para a gente falar sobre essa questão dessa linguagem. Matei. Ó. E esse aqui é da dengue, ó. Estão voltando os filha da puta. Estão voltando, né? Inverno tava bom demais, né? E vocês viram, né? Aqui é headshot. Tá? Daqui a pouco eu mato assim, ó, os bichos. Mas o que acontece é o quê? Um exercício que eu sempre falo, voltando ao tema, um exercício que eu sempre falo é o quê? Pega uma novela da Globo, qualquer novela, mas tem que ser da Globo, qualquer novela, sei lá, um seriado, e aperta o mute e fica assistindo.
Fica assistindo. Você vai ver a quantidade de expressões faciais, de mudanças de emoções, o quanto em um capítulo, não precisa nem ser um capítulo, em uma parte de um capítulo da novela, o quanto vai acontecer. Tem gente chorando, tem gente gritando, tem gente rindo, tem gente se beijando, tem gente batendo, tem gente, sei lá, irritada, tem gente triste. Cara, é muito estímulo. Então nós viemos desse tipo de coisa, né? Esses dias eu até estava vendo um stand-up, que eu gosto muito de assistir stand-up, do Renato Albani, que chama Assim Caminha a Humanidade. E ele estava tirando sarro, né? Que é um tema muito recorrente, né? Tirando sarro dos programas dos anos 90, né? Ele estava tirando sarro do Gugu, né? Em que o Gugu ia da a menina que anda de cadeira de roda que perdeu tudo, ele já ia pro cantor do último momento cantando, aí ele já ia pra banheira do Gugu, daqui a pouco ele já ia pro negócio. Ou seja, você fica pulando de sensação em sensação e sentimento em sentimento sem perceber. E aí o que acontece é que hoje em dia, não é segredo para ninguém, é que a nossa cultura, ela acaba sendo, né, uma cultura que promove esse vício em dopamina. Eu nunca falei sobre isso, porque eu não sou muito dessas áreas de neuropsicologia, essas coisas assim, mas é necessário a gente falar. Esse vício em dopamina, que é o vício em estímulo, 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 que vai gerando dopamina e a gente fica sempre estimulado. Por isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre como ser feliz sozinho, as pessoas têm dificuldade em ficar sozinhas, as pessoas têm dificuldade em ler um livro, entende? As pessoas têm dificuldade em conseguir se concentrar no meu vídeo aqui, às vezes que tem 20 minutos, que tem meia hora, entende? A gente quer as coisas muito rápido. Então nós estamos sim numa cultura de estímulo. E aí você pensa, tá, Jota, mas numa cultura de estímulo, aonde entra o tédio? Como que entra o tédio? É aí que é a questão, tá? Por quê? Se de um lado da moeda nós temos o estímulo, a ansiedade, o descontrole emocional e tudo mais, e mais, né, falando da cultura de estímulo, além de ser uma cultura de estímulo, quando nós vamos justificar nossos atos, normalmente são com sintomas de doenças. Ah, porque tem TDAH, porque tem papá, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem ansiedade, porque tem bipolaridade, porque está em hipomania, porque não sei das quantas, porque são sempre. É difícil alguém falar assim, o cara é deprimido. Você já percebeu isso? Quantas vezes você ouve alguém falar que é ansioso, TDAH, entende? Borderline, bipolaridade. Quantas vezes você ouve a pessoa falar, não, é uma pessoa deprimida? Né? Obviamente que a depressão é deprimente, obviamente. Mas parece que ninguém quer se identificar com o menos. Todo mundo é exagerado, é demais. Né? Inclusive eu conheço, já vi influencers digitais que visivelmente precisavam de um tratamento, mas eles falam que eles não gostam de se tratar quando principalmente estão em fase maníaca, porque são produtivos. Ou seja, você vê como nós estamos numa vida de estímulo. Como nós temos que ser otimizados, render, coisa e tal, bababá. Por isso até mesmo quando eu falo de ser normal e ter bom senso, tem muita gente que estranha. Desculpa. Como assim ser normal? Teve um cara que falou, não, bom senso ok, mas você tinha que dizer, seja diferente e tenha bom senso. Eu falei, começaram a meter o bedelho no meu lema. Por que tem muita gente que estranha essa coisa de defender a normalidade? Porque a normalidade dá essa sensação de ser sem graça. Mas eu não sei por que as pessoas acham isso, entende? É quando eu defendo aqui assim, ó, cara, cuida da tua família, passa um tanto de semana, faz um churrasco pra tua esposa e pros teus filhos, entende? Não precisa de viagem, passa mais tempo, assiste um filme em casa com suas crianças, brinca de Lego no tapete, sabe? Dá um beijo na sua mulher, come arroz e feijão ali, né? Faz ali um jantar, coisa e tal. Ah, isso não tem graça. Pra você ver como nós estamos hiperestimulados. Estamos vivendo numa época, então, assim, que não tem graça fazer aquilo que é a base de 90% dos nossos dias. É por isso que tem um monte de gente que trabalha e passa, assim, 11 meses do ano planejando a viagem que vai ter nas férias de 15 dias. Já pensou nisso? Tem 15 dias de férias, o cara passa 11 meses. Pra onde é que eu vou, como é que vai ser, junta dinheiro. Imagina se essa pessoa, em vez de gastar energia com isso, quer dizer, gastar demais, não gastasse energia em melhorar a sua casa, botar um quadro na parede, ligar pra mãe, tem que conversar com a esposa, sabe? Dar um elogio pro filho. Imagine! Então o que acontece é isso. Nós temos muito essa ideia do exagero. Nós estamos nessa cultura e nós gostamos. Uma pessoa hiperocupada que faz muita coisa, pra gente é uma pessoa que merece. Nossa senhora, essa pessoa tá de parabéns.
Agora, uma pessoa que muitas vezes faz pouco, mas muito bem feito, é desmerecida. É a questão da luta, né? A modernidade, a pós-modernidade, que é a nossa época agora, né? Tem uma luta insana contra a maternidade. Por quê? Porque a maternidade é a coisa mais repetitiva que existe. Então você não tem graça. Onde é que tá a mulher? Gente, a mulher tá ali, tá se realizando no dia a dia, no cotidiano, entende? Mas enfim, se então por um lado nós temos isso, onde é que entra o tédio? O tédio, um lado da moeda é isso, o estímulo. Do outro lado é o tédio. Por quê? Até mesmo em questões, né, biológicas, né, neurobiológicas, se você manda muita dopamina para a pessoa e você tira a dopamina, a pessoa vai entrar numa distimia. Distimia é uma depressão mais leve, tá? Ela vai entrar numa distimia. Ela vai ter a ressaca da dopamina. Sabe quando você fica muito, muito, muito feliz depois de uma tristezinha? É normal isso acontecer. Mas como as pessoas ficam todo dia com muita dopamina, com muita agitação, com muita irritação, quando elas param, elas vão lá embaixo, o humor vai lá embaixo. E o que a pessoa faz? Como um viciado, vai buscar uma nova dose para ter um novo estímulo. Então, onde que entra o tédio? O tédio é principalmente o momento em que você sente um vazio interior e então você começa a se incomodar com você mesmo. Com você mesmo. Mas para ficar mais claro, eu vou até trazer aqui uma definição. As definições que eu trago aqui normalmente é o quê? Eu boto ali tédio definição no Google, para ficar mais fácil, tá? A definição que eu trago aqui, dicionário, Oxford Languages. Tédio, sensação de enfado produzido por algo lento, prolixo ou temporariamente prolongado demais. Sensação de enfado produzido por algo lento, prolixo ou prolongado demais. Então pense, né? É um enfado. Lento. Você entende que assim, o tédio é uma sensação de enfado diante de algo lento. Às vezes a vida é lenta. E a gente fica entediado, porque ela não tem o agito. Segunda definição. Sensação de aborrecimento ou cansaço causado por algo árido, obtuso ou estúpido. Olha só que legal. Árido, obtuso ou estúpido. Entende? Olha só que interessante essas definições. Quando a gente junta essas definições, a gente começa a entender por que as pessoas hoje estão tão frenéticas. Por quê? Elas preferem estar no frenesi do que estar nisso daqui. Eu até coloquei assim, tédio é um enfado com a vida. Tédio é um enfado com a sua vida. Você está cansado, você está... né? E aí quando você pensa, é assim, cara, mas qual vida? Qual a sua própria vida? E quem que é o dono dessa bagaça? Você! Então muitas vezes a gente tem essa sensação. Quantas vezes no seu dia, na sua semana, você tem uma sensação de enfado ou uma sensação de aborrecimento ou cansaço? Tipo, nossa, que troço chato, entende? E olha que interessante, sensação de aborrecimento ou cansaço causado por algo árido. Árido. O que é algo árido? É algo que não dá fruto, algo que não tem estímulo. Então às vezes a gente fica com uma sensação de enfado por algo que é o quê? É simplesmente seu café da manhã, é um almoço em família, entende? É chegar em casa, você mora sozinho, chegar em casa e ficar sozinho. Então essa é a loucura que acontece hoje em dia. Se de um lado a gente tem o estímulo, e muito se fala do estímulo, pouco se fala do tédio, dessa aridez interna. Eu não encontrei esse texto, antigamente eu tinha um texto chamado L'Ennui, que é sobre o tédio, do Louis Lavelle. A primeira frase, se eu não me engano, se alguém tiver esse texto, já leu esse texto, por favor, manda o link aqui embaixo. A primeira frase do Louis Lavelle, ele fala, se eu não me engano, mas eu li isso deve fazer 10 anos atrás, né? Mas me marcou. Ele fala assim, o tédio é a postura das almas que, mergulhando em si mesmo, não encontra nada que possam motivá-las a seguir adiante. Então, o tédio para o Louis Lavelle é uma dinâmica das almas que, ao entrarem em si, não encontram nada que estimule elas, que dê uma satisfação, não tem universo interior. Fica tudo no superficial, no superficial, no superficial, no superficial. E aí o que acontece é o quê? O tédio vai gerar agitação. Vai gerar agitação, porque o tédio se aproxima muito da morte. O tédio se aproxima muito da estabilidade.
Só que não é aquela estabilidade cotidiana frutífera. Não é a estabilidade de quem está cultivando o seu interior, construindo relacionamento, criando pontes, melhorando a intimidade com a esposa. Não, entende? O tédio, ele traz essa sensação de um terreno que não é fértil, é um terreno seco. De nada, não vai sair nada daqui. Então eu preciso de algo externo que me estimule, entende? Eu preciso de algo externo que, sabe? Por isso que as pessoas acabam buscando muito para fora. Quantas vezes, me diz, quantas vezes você não caiu no vício, né? Você homem, no vício da pornografia, da masturbação, você mulher, quantas vezes você não entrou no devagar em redes sociais e ficar girando ali porque você não tinha nada para fazer? Ou até você tinha algo para fazer, mas você não tinha vontade nenhuma. Cara, vamos ser sinceros, 90% das vezes é isso. Ou seja, 90% das vezes você cai na cilada do tédio. E eu digo isso pra você porque ontem eu caí nessa cilada. Eu tava cansado, aí eu pensei, preciso ler. Fui sentar pra compartilhar uns memes, que é o que eu faço no Instagram. Cara, quando eu vi, perdi muito tempo vendo umas coisas aleatórias, entende? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Se por um lado o pêndulo moderno, eu tinha uma palestra que era Buscando Sentido da Vida e eu falava isso, né? O pêndulo pós-moderno, no caso, por um lado é agitação, do outro lado é o tédio. Agitação, tédio, agitação, tédio, agitação, tédio, agitação, tédio. E assim como aquele relógio do sujeito, né? Assim como um pêndulo, tem aquele relógio do sujeito que quer te hipnotizar, não é mesmo? E a gente fica nessa coisa assim, agitação, tédio, agitação, tédio, agitação, tédio, agitação, tédio. E nós não estamos felizes nem na agitação, nem no tédio, nem na agitação, nem no tédio, nem na agitação, nem no tédio. Porque a vida é o bom senso, é o caminho do meio. É a gente saber dosar aquilo que nos estimula com aquilo que nos aquieta. Saber como que eu vou me relacionar com quem está vivendo fora, como eu vou me relacionar comigo mesmo, como que eu vou criar novas relações e novas conquistas externas, como que eu vou frutificar e desenvolver novas habilidades internas. Tem uma frase do Goethe que ele fala isso, né? Nós aprimoramos a personalidade, se eu não me engano é isso, tá? Devo estar errado, mas a personalidade nós aprimoramos na solidão, o caráter no contato com o mundo. Então tem essa questão, tem essa questão. O Lavelli também, que eu citei aqui, ele tem outra frase que ele fala assim, quando estamos sozinhos na nossa solidão, nós criamos planos. E quando estamos com o outro, nós botamos em prova se esses planos eles são reais ou não. Né? Alguma coisa, a ideia é mais ou menos essa. Mas enfim, nesse meio desse pêndulo, a gente fica frenético, assim, ó. A gente já não sabe nem de que lado nós estamos. Sabe quando você começa a fazer um negócio muito rápido assim? Você já não sabe mais de que lado que está o negócio, entende? E então a vida vai perdendo o quê? A sua normalidade e, obviamente, vai perdendo seu bom senso. Então a questão é, temos que olhar para o nosso tédio, tá? Temos que olhar para o nosso tédio. Por isso que hoje, como eu disse no começo do vídeo, eu vou trazer para vocês aqui quatro formas de você combater o seu tédio. E se você é minha seguidora antiga, né, minha senhora, você sabe que cada uma dessas quatro aqui é um universo. É um universo que dá para se desenvolver. Tem uns vídeos que eu falo e depois do vídeo eu dobro 15 mil outros vídeos. Mas eu vou trazer aqui 3 pontos, né? Eu escrevi aqui na listinha. 3 pontos para você sair desse tédio e prestar atenção nesse tédio, tá? A primeira coisa é o quê? Tenha uma vida intencional. Esse aqui é o meu mantra, né? Tenha uma vida intencional. O que é uma vida intencional? Tudo aquilo que você vai realizar, tudo aquilo que você vai fazer, tenha intenção. Você deposite uma intenção. Ah, eu vou limpar um banheiro, com intenção. Vou fazer café da manhã para meus filhos, né? Que foi onde caiu esse clique para mim. Vou fazer com intenção. Vou fazer o pão, vou prestar atenção no pão, vou entregar para meus filhos, coisa e tal, blá, blá. Ter uma vida cheia de intenção. Começar a fazer isso, tá? Né? Eu não tô querendo dizer aqui que o seu tempo tem que ser útil, entende? Super útil. Não, mas ele tem que ser intencional. Se você vai descansar, descanse. Não fique se distraindo com o celular. Entende? Se você vai aproveitar para dormir de tarde depois do almoço, não, vou dormir de tarde depois do almoço. Sabe aquela hora que você fala, vou dormir de tarde depois do almoço? Você vai para sua cama, deita, liga o ar-condicionado e dorme. Sabe aquela hora assim? Em vez de ficar lá no sofá assim, tipo. Não, tem até o seu sono seja intencional. Entende? Então a primeira coisa que eu te digo, pra gente sair do tédio é tenha. Desculpa. Tenha uma vida intencional, tá? Segundo ponto aqui que eu falo. Busque entender de fato o que você quer.
Busca entender de fato o que você quer. Como eu falei, o tédio é como se fosse um vazio. É o que o Frankl fala, né? É como se fosse um vazio. Nesse vazio, a gente não tem muita clareza do que a gente está querendo com esse vazio. A gente só quer fugir desse vazio. É só fugir desse vazio. E o que acontece é nessa hora da fuga que a gente acaba se distraindo. Em vez de você olhar e falar, mas o que eu quero fazer agora? O que eu quero agora? O que de fato eu quero? O que eu estou sentindo agora? O que eu precisava fazer agora? Então, sabe, segura um pouco, deixa latejar um pouco esse vazio para ver se esse vazio te traz alguma informação, tá? Segundo ponto aqui, terceiro ponto, fazer algo bem feito. Uma forma de você combater o tédio é você se dedicar às coisas, fazer algo bem feito, né? Muitas vezes a gente aumenta o nosso tédio porque nós estamos entediados, nós não queremos fazer as coisas que nos estimulam, mas a gente vai fazer alguma coisa de má vontade. A má vontade, o que ela faz? Ela reafirma o tédio. Ela reafirma a questão de que sua vida é sem graça. Porque daí você pensa, pô, tô aqui em casa, cheguei aqui em casa. Eu já passei por essa situação. Você chega em casa e pensa, o que eu vou fazer, né, cara? Puta, eu queria ler, mas tô sem vontade. Às vezes você tá cansado, né? Precisamos também conversar sobre cansaço. Você tá lá, assim, tipo, tá, vou dobrar a roupa. Daí você fica um tempo pra cacete pra dobrar a roupa, com uma vontade do cacete, sabe? Aquilo, né? Aí quando você fala assim, não devia ter feito porra nenhuma, cara. Pá, minha vida é imprestável, você começa a se culpar, se julgar, que são vídeos que eu já falei aqui também sobre essa dinâmica do julgamento, você começa a achar que você é pior do que você é. Então assim, faz algo bem feito, entende? Você tá no tédio, você tá sentindo que, não sei o que fazer, vou lavar a louça, mas lava a louça então. Vou ler um livro, não, vou ler um livro. Vou pra academia, não, tô meio sem saber o que fazer. Eu vou pra academia. Vou pra academia. Não, quer saber? Eu queria só sentar no sofá, assistir qualquer coisa. Não, assista alguma coisa, entende? Bem feita. Não, vou assistir um negócio aqui. Algo que consiga trazer um pouco mais, te tirar do tédio e trazer um pouco mais de motivação, que entre em contato com você, ou seja, fazer algo que seja bem feito e, se possível, satisfatório, entende? E o último ponto aqui, é claro que vai chegar no Viktor Frankl. O Viktor Frankl falava do vazio existencial. Então ele falava, todo mundo tem um sentido da vida e precisa ser descoberto. Um dia eu gravo um vídeo sobre isso. Então ele fala que a gente a gente entende o sentido da vida muito mais negativamente do que positivamente. A gente sente muito mais o nosso sentido da vida quando ele nos falta do que quando nós estamos vivendo ele. Então ele fala sobre o vazio existencial, é quando você acha que você não tem muito o que fazer, meio que parece que você espera algo da vida, mas não sabe aonde começar. Então nesse quarto ponto aqui, eu coloquei aqui, buscar um propósito. Buscar um propósito. Esses dias eu falei sobre como ser feliz sozinho, se você tem medo da solidão, e muitas vezes as pessoas têm medo da solidão por causa do tédio. Por causa do tédio. E muitas vezes, como se resolve isso? Buscar um propósito, fazer com que sua vida não seja só intencional no momento, mas seja intencional maior. Olhar e falar, pera lá, eu tenho tal idade, eu tenho tal energia, eu tenho tal qualidade, eu não sou uma pessoa descartável. O que é que eu posso fazer? Buscar de fato, entende? Uma das formas de fazer isso é conversar com um terapeuta. Se você quiser, por sinal, eu sou psicólogo, você clica aqui embaixo no link, tá ali, marca um horário comigo, tá? Você pode marcar horário de terapia de 1 hora ou de atendimento pontual que é 1 hora e meia. A gente pode sentar e conversar sobre isso, mas você tem que se aprofundar, entendeu? Se o Lavelli disse que o tédio são almas que interiormente não têm nenhum fruto, então a gente vai ter que desenvolver esse fruto. A gente vai ter que mergulhar em nós mesmos. Só que acontece é o quê? É outro vídeo que eu vou ter que gravar aqui, a galera tem o fetiche do autoconhecimento. Como se o autoconhecimento fosse legalzinho. Não, o autoconhecimento dói. É por isso que a gente foge. É por isso que não é todo mundo que adora autoconhecimento. Porque dói. Toca em ferida. Autoconhecimento que não dói é a firula, entende? É a firula de coach, tá? Então, nesse sentido, tem que buscar um propósito. É claro que esse vídeo aqui, apesar de eu falar da coisa prática, é claro que ele fica um pouco mais algum tipo de princípio, né? Aqui, mas é para a gente pensar mesmo, refletir nesse tédio. Você se sente entediado, você se sente sempre meio desmotivado. Preste atenção, então, o quanto esse tédio faz com que você tome atitudes precipitadas, impulsivas ou de descarte de tempo, entendeu? Enfim, pense nessas coisas. Eu espero não ter te entediado nesse vídeo, mas pense nessas coisas. Tem muito estímulo, mas na hora que você fica sozinho tem muito tédio. E o tédio normalmente é sentido de forma solitária. O estímulo você está com os outros. Você vai num show, você vai numa festa, você vai numa balada, você vai cheirar pó com o seu amigo. Entende? Mas agora sozinho a gente sente o tédio
Muito. Por isso que a gente vai para fora. Não, que tal se a gente olhar para dentro e tentar ver se não é ele que está te sabotando? Se não é esses momentos de tédio que, como diz meu amigo lá, que eu falei no começo do vídeo, quer saber, não estou fazendo nada mesmo? Não! Quer saber, não estou fazendo nada mesmo? Vou fazer algo bom. Não sair fazendo qualquer merda por aí, tá? Espero ter te ajudado com esse tema. Pensa sobre isso, tá? Eu vou falar mais sobre isso mais pra frente, tá? Obviamente, porque você percebe que esse tema aqui dá pra desdobrar em vários, tá? Mas eu tenho aqui 2 recadinhos para você. O primeiro recado, aqui embaixo tem 3 links, uma da Masterclass sobre o mapa da vida, que é sobre maturidade, o segundo que é simbolismo das histórias da Disney, que eu analiso a Bela e a Fera e o Pinóquio, e o terceiro é como lidar com os pais na vida adulta. Clica ali, cada um desses links vai te levar para uma página que está explicando ali certinho como é que funciona a Masterclass e você vai poder acessar ela. O valor tá bem barato, tá? R$ 47,90 a Masterclass, tá muito baratinho, mas é para vocês poderem aprofundar caso um desses temas te agrade e possa ter relação com o seu tédio, tá? E o segundo recado aqui, faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam, tá bom? Eu sei que muita gente deve estar com tédio, entediada e correndo risco de fazer cagada. É quando a gente fica com tédio que a gente começa a brincar com isqueiro, que a gente vai na beira do precipício, entende? Que a gente sobe lá e fica olhando lá para baixo, as ideias, né? Mente vazia, oficina do capeta. Então, muitas vezes, o tédio gera o caos. O tédio gera o caos, tá? Então, pense nisso e espalhe a palavra do bom senso aos corações que precisam, que eu tenho certeza que muita gente pode ser beneficiado com isso, tá bom? É isso, meus caros. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá, não se entedie. Qualquer coisa, assiste um vídeo meu que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. É isso. Um abraço. Tchau, tchau.